A gente até falou aí, né, sobre Linux, né, e o Diego, foi ano passado, né, Diego, que você acabou fazendo a certificação Linux também, né? 2023. 2023. Ah, perdão. É. Você quer compartilhar em tela, Vou comentar sobre compartilhar a ela? tela aqui para a gente falar um pouquinho da prova. Que eu acho que é extensa também. É extensa. Então, até trazer, né, a gente, Você tem um como link aí para passar aqui no chat claro, privado? Eu já mando aqui pro pessoal. Gabriel Maricato aí, que está sempre nas lives, mandou um boa noite também. falar então aqui um pouquinho. Não sei se está aparecendo na tela já, hein? Agora sim. Tá aparecendo, tá aparecendo. Beleza. Então, como o Renato já comentou antes, eu sou um profissional de infra, né? Trabalho mais focado em infra. E quando comecei a trabalhar com cloud, a gente sabe que não é só a telinha bonita do Windows que a gente precisa ver, né? A gente tem que olhar para bastante tela preta e linha de comando. Então, utilizando Kubernetes, utilizando container, utilizando várias features, né? A gente precisa de um conhecimento, nem que seja básico em cima de Linux. Conhecimento que eu já tinha, né, do dia a dia, mas a gente, como aqui parceiro Microsoft, a gente tem uma especialização de Infra e Database Migration, onde a gente é considerado especialista na migração desses workloads para a nuvem. E quando a gente fala em migrar para a nuvem, não é simplesmente pegar a máquina virtual que está rodando no data center local e jogar para lá. Apesar de alguns momentos serem assim, né? Que a gente só pega e leva as is, em outros momentos a gente tem que pensar na modernização dessas aplicações utilizando Cloud Native. Então, a Microsoft colocou dentro dos requisitos dessa especialização a prova LPI 1. Então, o título LPI 1, podemos dizer assim, né? Porque a prova LPI 1, como mostra aqui, ela é composta por 2 exames. Então, para atingir esse título, tem que ter o exame 101 e 102. Eu achei que as provas seriam mais tranquilas, mas quando eu comecei a estudar, vi que não era nada muito simples, porque aqui a gente passa, a partir da LPI 1, com toda a parte de boot do sistema operacional, arquitetura do Linux, toda essa parte que não é algo usual do dia a dia, mas que traz muito valor quando a gente está trabalhando com migração para a nuvem. Dando um exemplo, uma unidade de boot de um sistema Linux eu levo para o Azure e para ele rodar, para ele bootar essa máquina, ele tem alguns requisitos. Então a gente precisa entender a baixo nível do sistema operacional como as coisas acontecem para no momento da migração fazer isso. Então a gente pode ver que é bem extenso o conteúdo, tem diversos tópicos que são divididos nessas duas provas, e a gente precisa. Não é uma prova que, apesar de não ter partes práticas, se a gente não praticar, utilizar os comandos e utilizá-los no dia a dia em laboratórios, com certeza não tem como atingir os objetivos das provas, porque às vezes a gente só decora, né, digitando no teclado, só lendo o texto, a gente não consegue decorar, né, ou gravar os comandos. Somente os do VI, né, que nos obriga a não desconectar da máquina para fechar um arquivo. Então, ele aborda aqui na primeira prova aqui, trazendo para vocês, na primeira parte. Dá vontade de fazer. A única coisa que tira a vontade é o dólar. Eu vou chegar nesse ponto aqui, que é uma prova um pouco salgadinha também. Então, no exame 101, que eu achei mais difícil até que o 102, tá? A gente fala de arquitetura dos sistemas, então aqui configurações de hardware, boot targets e etc. Instalação de Linux e gerenciamento de pacotes, então toda parte de administração, dimensionamento de partições de disco, isso também é muito importante quando a gente vai para a cloud, né? Entender qual é o tipo de disco que eu vou usar, qual é o particionamento que eu vou usar. Utilização de sistema de pacotes Debian, RPM, YUM e atualização. Comandos GNU e Linux, que esta daqui já vai para 102. Então, toda a parte de shell script, interface de desktop, tarefas administrativas, serviços essenciais do sistema, fundamentos de rede, que é muito importante, e segurança. Então, aqui na parte de comandos é o que mais é o mais complexo, né? Digamos assim, mas eu também achei fácil, porque a gente estudando e praticando, ele torna mais fácil. Mas aqui a gente é o que o Walter falou, que a gente vai fazer uma prova de Kubernetes, vai fazer até utilizar o Kubernetes no dia a dia, né? Tem que saber o mínimo desses comandos aqui. Fazer uma alteração de disco, fazer uma configuração de rede,
e diversas outras N coisas, né, que a gente tem como base o Linux. Então, bem extenso. Então, dentro do próprio site do Instituto Linux, ele tem as versões em PDF dos livros para a gente estudar, que esse primeiro aqui tem 565 páginas, então eu utilizei eles de cabo a rabo para conseguir, eles te traz laboratórios práticos, tu consegue ir acompanhando e fazendo esses laboratórios, então a gente tem disponível essas versões em PDFs como auxílio para fazer as provas. Então, a segunda tem um pouquinho mais, 594, mas tem diversos exercícios aqui que, se for, eu não fiz curso oficial, eu segui somente esses documentos e obtive sucesso nas provas sem precisar repeti-las. Inclusive, eu estava em São Paulo, lembra, Renato? Falei, a gente estava no evento, eu disse, vou ter que ficar no hotel, que eu preciso fazer a certificação. Então, na noite, eu disse, se eu não marcar hoje e não fazer, eu vou ficar me enrolando e deixar para depois. Então, esse é um dos pontos que eu me forço a fazer uma prova também. Eu vou lá, defino uma data de target e vou ter que fazer naquela data e deixo ela marcada. Até porque, né, ela é uma prova que custa $165. Então, com a nossa cotação atual do dólar, fazendo 2 provas aí são $330. Então, vocês estão multiplicando por 6 aí, mais ou menos, sabe que é um valor salgado para ter que repeti-la. Então, uma prova que, para quem trabalha com Cloud Native, para quem está entrando nesse mundo de containers e não tem essa base de conhecimento em cima de Linux, apesar do custo dela, é uma prova que eu recomendo ser feita, tá? Além disso, tem uma aqui no nível 3, LPI 3, que ela fala só de virtualização e containerização. Então, a gente consegue, em cima dela, aqui, falar só dessa parte de containerização em cima do Linux, Docker, etc. Então, não sei se o Walter aí tem experiência em Linux, já pensou em fazer LPI? Já tive muita vontade, não tive coragem. e queria até dar uma dica. Tem um livro gratuito da Microsoft de administração de Linux no Azure. Até se tu quiser abrir ali, eu botei no chat legal. aqui, Diego. Você passa os seus dados para você receber propaganda da Microsoft pelo resto da sua vida e você ganha o livro, né? Esse hands-on. E é um livro muito bom, cara, porque assim, ó, ele vai justamente no que o Diego tava falando, assim, ó. Cara, eu tô com uma VM dando ruim, para não falar um palavrão, cagada lá no Azure. E como é que eu resolvo isso, cara? Tem um monte de troubleshooting legal, sabe? Então, de graça. É só você sentar a bunda e ler, sabe? Muito bom o livro. Muito bom mesmo. Fala de vários problemas que a gente encontra, né, com a administração de Linux no Azure. Então, deixa eu mandar aqui o link. E é de graça, né? Então, meu microfone voltou aí. Acho que ele deu um alerta aqui que tinha parado. Estão me ouvindo? Sim. É legal. Fala de Ansible, automatização de pacotes utilizando o ARM, PowerShell. É bem importante. A gente, hoje, não sei como está esse número, né? Mas grande parte dos workloads que rodam dentro do Azure são Linux. E a gente precisa ter essa base, né? Seja desenvolvedor, profissional de infraestrutura, principalmente, né? Ter essa base em cima de Linux. Não que eu precise fazer uma LPI 1 ou LPI 2 e para outro nível, né? Mas que a gente tenha esse hands-on aí, como o Walter falou, para saber os comandos básicos e os troubleshooting comum, é muito bacana. Então, está aqui mais uma dica de prova para vocês. Infelizmente, não vejo vouchers aparecendo, nunca vi vouchers de LPI. Nunca vi também. Que pena. Que pena, e é uma prova um pouco cara, né? Mas para quem quer se especializar nessa área, é um passo bem bacana. É algo que a gente ficava em dúvida, né? Quando começou a ver nuvem, será que vai se manter essa utilização de provas focadas em Windows Server, focadas em Linux, mas se mantém. Muda a maneira de como administrar dentro da nuvem, algumas coisas mudam sim, mas essa base a gente precisa ter. É o que eu sempre falo, né? Conhecimento em Windows, Linux, networking, segurança, a gente utiliza em qualquer área, seja on-premise, seja na nuvem, e coloco ainda junto o storage, né? Que storage aí tem
alguns conceitos que a gente precisa dominar, mesmo trabalhando com nuvem. Eu não vou estar trocando disco dentro do meu storage, mas eu vou ter que entender como é que funciona o throughput, como é que funciona a IOPS. O Walter, que trabalha ali com banco de dados, também sabe que esse é um dos pontos que, que pesam bastante aí quando a gente está dimensionando um banco de dados. Toda essa parte de throughput de rede e de disco, né? Sem dúvida. Beleza, acho que seria isso, Renato. Show de bola.